Oi, povo! Hoje vai sair um risoto ao fungo. Eu tenho aqui aproximadamente 50 gramas de fungo que eu vou hidratar com vinho branco. Vou colocar isso para aquecer. E aí eu tenho o arroz arbóreo, parmesão, manteiga, e essa quantidade de manteiga já tá para refogar o alho e amanteigar o risoto, sal e azeite. Os ingredientes são poucos e fica bem gostoso. Começo vinho branco, panela desligada, uma quantidade razoável para hidratar aproximadamente 50 gramas de fungo seco, tá? Vou colocar isso no fogo e já mostro para vocês como fica. Aqui então tem o caldo de cogumelos. Eu usei uma garrafa de vinho branco de Sauvignon Blanc para fazer esse caldo, tá? É ele que vai ser usado, ele vai reduzir um pouquinho ainda fervendo, é ele que vai ser usado no nosso risoto. Eu vou pôr para escorrer os cogumelos e picar para ficar melhor na apresentação. Então vamos ao que interessa. Manteiga com sal, azeite. Derretendo a manteiga, acrescento alho picado, aproximadamente uma colher de sopa daquelas de mãe, sabe? Mas eu não quero que esse alho doure, porque eu não quero o gosto de alho queimado. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente percebe que ele está começando a querer dourar, eu vou abaixar o fogo e já vou entrar com o arroz. O arroz tem uma coisa muito interessante. Por que a gente deixa o arroz do risoto, e lá vai ele, arroz arbóreo ou carnaroli, este é arbóreo, tá? Por que a gente refoga tanto o arroz de risoto? Vamos lá, algumas coisas são importantes. Eu tenho que secar esse arroz, na verdade, para abrir toda a cutícula do arroz, para que tudo que eu coloque entre no arroz. Então, ele tem que ficar quase transparente de verdade para eu conseguir dar um sabor diferente no arroz de risoto, já que ele tem muito mais amido do que os outros arrozes que a gente tem. Então eu vou refogar e mostro para vocês daqui a pouco uma dica bem legal sobre o que a gente faz para saber se o arroz já está no ponto de ser colocado o caldo ou não. Vejam que o centro dos grãozinhos está branquinho, mas eles estão bem mais claros. E qual é a dica? Se eu conseguir segurar o grão de arroz, ainda está frio. Eu peguei e soltei na hora. Este é o momento que o arroz precisa receber o seu primeiro líquido. Serão 3 líquidos. Estou colocando vinho branco e eu coloco até cobrir esta quantidade de arroz. Então este é o primeiro líquido. Aqui não tem sal, não tem absolutamente nada. Então eu cobri aquela quantidade de arroz. E risoto tem um problema. É mexer, mexer, mexer. E não é aquela coisa que o fogão que vai fazer. Esse é você que vai fazer. Não tem jeito. Vou mexendo. Quando começar a secar, eu mostro o que eu vou fazer, que o meu segundo caldo será o caldo de fungo, tá? Passados uns 2 minutos, vejam, olha como reduziu todo aquele vinho que eu coloquei e ficou um creme muito elegante o arroz. Conseguem ver que legal? Ó, aparece o fundo da panela, tá? Nesse ponto, o fogo tá baixo e eu vou começar a acrescentar o caldo de cogumelos. Eu estou saborizando o risoto agora. Continuo mexendo. Olha que cor linda que fica. Continuo mexendo. Vou colocar esse caldo mais um pouco aqui e já volto com vocês. Passados mais uns 3 a 5 minutos, a gente consegue ver o fundo da panela, olha.
Sabe ponto de brigadeiro que vai desgrudando? É o mesmo ponto. Eu tenho que entrar com o terceiro caldo. Algumas pessoas colocam caldo de legumes, caldo de frango. Como eu estou fazendo um risoto ao fungo, eu não quero que nenhum sabor brigue, eu vou acrescentar água em temperatura ambiente. Também na proporção para cobrir o arroz. Só que vejam, cobriu bem pouquinho, né? Tá bem no limite. Neste ponto eu coloco todo aquele restante do caldo do fungo e o fungo. Só um minutinho, já mostro para vocês como acontece. Acabo de colocar o restinho do caldo de fungo que existia lá. Lembra, eu coloquei uma garrafa de 750 ml para hidratar esse fungo. Já tinha colocado água como o terceiro líquido. Agora, líquido, raramente eu tenho que colocar de novo. Vou aumentar um pouquinho o fogo para literalmente dar esse sabor no arroz com todo esse fungo colocado, tá? O que eu vou colocar depois? Parmesão ralado, o sal, tá ali. Se for necessário, geralmente no de fungo é um pouquinho mais que eu preciso de sal, porque fica levemente adocicado. Mas é só isso. Vou amanteigar o risoto por último para servir. Mas ainda mostro todos esses passos bonitinho para vocês. Então assim, o risoto tem que ter um caldinho. Existe um momento, eu vou abaixar bem o fogo aqui porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Uma vez eu fui para o Grande Hotel, em Águas de São Pedro, e fiz um curso de risoto lá. E uma das dicas era essa aqui, ó. A gente pega um pouco do arroz, coloca num prato, e eu vou apertar os grãos. Eles vão se dividir em 3 pedaços. Este é o ponto que o arroz está para ser finalizado. Olha lá. Viu que bonitinho? Então, com o fogo bem baixo, ainda tem um caldinho aqui. Eu vou amanteigar, vou colocar o queijo parmesão e vou finalizar o prato muito rápido. Só um minutinho. Eu acrescentei meia xicrinha de água, porque eu achei que precisasse um pouquinho mais de caldo para deixar esse risoto com uma coisa que o italiano chama de onda. Então, vocês vão ver o que é, já já eu mostro para vocês. Acabei de colocar o parmesão e vou amanteigar o risoto com um montão de manteiga com sal. E agora, aqui tá o truque. Mexer, 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 e o calor vai derretendo esta manteiga. E vocês vão vendo mudar a cor disso tudo. E vai ficando um marrom levemente avermelhado, divino, maravilhoso. E esse é o ponto que eu chamo de onda. Dá uma olhadinha, ó. Eu mexo a panela e ele faz uma ondinha. Esse é o ponto de servir risoto. Por favor, não sirvam risoto em pé, tá? Esse é o ponto de onda do risoto. Vejam, ó. Risoto extremamente cremoso. Fazendo onda. Desligando. Vejam, não usei creme de leite fresco. Não usei creme de leite. Não se deve usar creme de leite em risoto para dar essa aparência de cremosidade. Então agora eu vou servir um prato e daqui a pouco eu fotografo para vocês para a gente finalizar o vídeo. Então, só servindo um prato bem rapidinho aqui para vocês entenderem como é a cremosidade do risoto, que ele se espalha no prato sozinho. Eu não preciso fazer nada. Se eu balançar um pouquinho só, ó, ele se espalha no prato. E é assim que deve ser servido o risoto.